Pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Sim. Ok, então. Bom, então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o conhecimento químico na antiguidade, né? O ser humano, ele sempre manuseou a matéria, né? A química é a ciência que estuda a matéria, né? A sua constituição, as transformações que a matéria pode passar, né? Onde nós, a partir de determinados materiais, a gente consegue obter outros materiais, né? Ou seja, a partir de reagentes a gente obtém produtos, né? A química, ela foca nisso, ela estuda isso, né? E o ser humano, ele sempre fez isso na história da humanidade. E qual era o objetivo, né? Tornar a vida mais prática, né? Geralmente esse era o objetivo. O ser humano sempre fez isso. O que mudou então, né? O que mudou foram as explicações, né? E é claro, com a química moderna também, a intensividade, né, disso, né, aumentou bastante, né? Hoje a gente obtém bem mais coisas do que antigamente, né? No mundo moderno a gente conseguiu ter bastante descobertas, né? Bem mais do que ocorreu no passado, né? Alguns vão dizer que isso é atributo da ciência, né? A ciência moderna. Mas sempre teve, né? Essa atitude do ser humano, né? Perante a matéria, né? O que mudou drasticamente foram as formas, né? De explicação. E isso nós iremos abordar também no decorrer da disciplina. Quando se fala em conhecimento químico, né, na antiguidade, nós estamos falando, portanto, por exemplo, do fogo, né? O fogo, em determinado momento, não sabemos quando, né? O fogo ele foi domesticado, né, pelo ser humano. O ser humano não domesticou apenas animais, né, e plantas, né? As plantas, no caso, a revolução agrícola, né? O ser humano ele domesticou o fogo também. Certamente o ser humano viu o fogo, né, ocorrendo na natureza. Sei lá, por exemplo, caía um raio numa grama seca, fazia-se a partir disso queimadas, né? O ser humano ele provavelmente ele percebia tudo isso. O ser humano, em determinado momento da história, ele aprendeu, né, a domesticar o fogo. E quais foram as implicações, né, desta domesticação? Primeiramente, né, certamente a domesticação do fogo, ela trouxe melhores condições de vida para a nossa espécie, né, para o ser humano. Por exemplo, o ser humano ele conseguiu a partir disso cozer os alimentos, né? Há estudos científicos, né? Se é uma verdade, bom, não sei, mas há estudos que indicam que a partir do cozimento da carne, né, o ser humano ele conseguiu assimilar melhor os nutrientes, como as proteínas, por exemplo. Porque quando você esquenta, né, quando você cozinha, né, melhor dizendo, a carne, você promove certas reações químicas nas proteínas que facilitam, né, o metabolismo delas. Alguns historiadores, inclusive, eles chegam a dizer que foi a partir disso que o ser humano conseguiu ter um certo avanço aí na capacidade cognitiva. Dizem que o cérebro humano ele evoluiu, né? Mas é claro que aí entre os desafios da história, né, são questões que não dá para serem comprovadas 100%, mas são sugestões, né? Então, assim, certamente o fogo ele trouxe melhores condições de vida, não só no cozimento, né, de alimentos, mas também com relação à proteção, né, nas noites frias, por exemplo, enfim. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram também colaborar com a aula, tá? Fiquem à vontade, me interrompam sempre que vocês acharem necessário. Eu não vejo problema nenhum nisso, ok? Eu tenho uma pergunta para fazer. Deixa eu pegar meu caderno. Sim, pode fazer.
Deixa eu encontrar aqui onde que eu anotei. Quem seria a aluna? Eu não estou vendo aqui o nome. Rafaela. Ah, sim, pode falar então, Rafael. Segundo o autor, o que definiu a história da humanidade do livro, né, da história da humanidade lá, do autor que o senhor colocou para a gente fazer o trabalho avaliativo? O que definiu a história da humanidade? Isso. Olha, segundo a visão dele, as três grandes revoluções, né? Primeiramente, a revolução ali cognitiva, né? Onde o ser humano começou a fazer coisas excepcionalmente criativas, né? Posteriormente, a revolução agrícola, tá? Onde o ser humano aprendeu a domesticar ali as plantas, né? E também a revolução científica, né? No caso da Revolução Agrícola, inclusive, ele faz uma crítica, né? Ele fala que, na verdade, quem domesticou o ser humano foram as plantas, né? Principalmente o trigo, né? Enfim, mas ele faz ali mais uma crítica trazendo uma reflexão, né? E, por fim, ele vai falar da Revolução Científica, né? Todos os historiadores, eles aceitam, né, a ideia que, a partir da Revolução Científica, teve um boom, né, na tecnologia, né? E as descobertas, elas foram em muito, né, aceleradas. Tá? Então, seria essas três grandes revoluções, esses três grandes acontecimentos, né, que a gente pode dizer que definiu, né, a história da humanidade. Ok? Ok, muito obrigada. Opa, eu que agradeço. Obrigado por participar, tá? Bom, com relação ao fogo ainda, o domínio, né, a domesticação do fogo, ela trouxe também a possibilidade de se obter utensílios de vidro. E isso é óbvio, né? Por que é óbvio? Como são obtidos utensílios de vidro? Eles não são obtidos a temperatura ambiente, né? Se bem que aqui em Coxim ultimamente anda bem quente, né? Mas mesmo assim seria uma energia térmica, né, insuficiente para derreter, né, o vidro, né? Por quê? Porque para derreter o vidro precisa-se de temperaturas acima de 500 graus Celsius, ok? Então, assim, a partir do domínio do fogo, o ser humano também conseguiu obter os primeiros utensílios de vidro. É interessante, né? Eu tenho uma curiosidade para falar para vocês, que os primeiros utensílios de vidro, e até o ano 1000 mais ou menos, ou seja, em torno de 1000 anos atrás, os primeiros utensílios de vidro eles eram bem opacos, né? Porque quando se fala vidro, automaticamente vem na sua mente esse vidro translúcido, né, que você tem na sua casa hoje em dia. Só que este vidro ele veio surgir apenas no ano 1100 e alguma coisa ali. Não me lembro bem qual é o ano. Quando os sopradores de vidro, né, da ilha de Murano, na Itália, eles tiveram uma ideia de misturar no vidro derretido, que era areia derretida, né? Eles tiveram a ideia de misturar algumas cinzas, né, de plantas. É interessante que as cinzas de plantas, elas são ricas em óxidos metálicos. E é justamente estes óxidos que dá o caráter translúcido ao vidro. Aí, pela primeira vez na história, obteve-se o vidro translúcido, né? É interessante que o vidro ele está relacionado a grandes descobertas, né? A partir da obtenção dos primeiros vidros translúcidos, a gente vai ver surgir na história da humanidade os primeiros óculos, o que falar, por exemplo, das lentes, né, que foram utilizadas para ver o universo a partir do telescópio, e também para ver as células, né, a partir do microscópio, né? Tudo isso tem a ver com o vidro translúcido, né? Bom, mas voltando aqui, né? Com a domesticação do fogo, o ser humano, portanto, ele conseguiu obter os primeiros utensílios de vidro. E também o ser humano conseguiu isolar os metais, né? Isolar os metais. Por que isolar? A maior parte dos metais, por exemplo, o ferro que você tem na sua casa, né? Na verdade, você não vai ter ferro puro, você vai ter uma liga, né? Que nós chamamos de aço, que é uma mistura de ferro com carbono. Mas o ferro que nós temos, né? No aço, em casa,
O alumínio. O que mais que nós temos em casa? Utensílios de cobre. O cobre também é utilizado na fiação, né? O que mais que nós teríamos aí de metal? Por exemplo, muitas latas, né, que acondicionam aí alimentos, elas são revestidas com estanho, né, as chamadas folhas de Flandres, ok? Então, assim, a gente tem bastante exemplos de metais no nosso dia a dia. Estes metais que eu acabei de falar para vocês, eles não são obtidos desta forma ali da natureza. Por exemplo, o ser humano não vai na natureza e encontra lá uma pedra de estanho, por exemplo. Opa, bacana, aqui tem uma mina de estanho. Então, a partir de agora, vamos minerar o estanho aqui, né? O que o ser humano encontra, geralmente, são os minérios, né? Os minérios, eles são substâncias compostas desses metais. E a partir destes minérios é que se isola o metal, a partir de um processo químico. E o ser humano, ele aprendeu, né, a fazer isso na antiguidade. E é isolar alguns metais, que eu coloquei aqui, ó, o cobre, primeiramente, né, o estanho, o chumbo, primeiramente, e posteriormente o ferro. O ferro ele foi isolado posteriormente porque ele é um pouquinho mais difícil. Nesse caminho teve que ser aperfeiçoados fornos, né? O ferro ele é obtido nos chamados altos fornos, ok? Por isso que o ferro ele foi obtido depois. Então, assim, com a domesticação do fogo, o ser humano aprendeu a isolar os metais dos seus minérios. E estes processos, eles requerem elevadas temperaturas. Daí a importância do fogo, né? E também aí entra a engenharia dos fornos, né? Então não é só aquecer, mas aquecer de que forma, né? Em um ambiente adequado. É interessante que a descoberta destes metais pelo ser humano marca certos períodos da história da humanidade, né? Por exemplo, a Idade do Bronze, né? A Idade do Bronze, ela marca o período onde o ser humano conseguiu extrair o cobre e o estanho, né? O bronze, ele é uma liga de cobre e estanho. Professor, Pode falar. tem uma aluna tentando entrar. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Ok. Obrigado aí por ter me avisado, tá? Vamos lá. Sempre quando tiver esse barulhinho aí, é alguém tentando entrar, né? Eu vou ficar esperto aí. Bom, então, assim, o ferro ele foi obtido depois, né? Inaugurando a Idade do Ferro. Esses períodos aí, na Idade do Bronze, Idade do Ferro, eles não são coincidentes para civilizações diferentes, né? Por exemplo, na Mesopotâmia, né, a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, são em períodos diferentes do que ocorreu, por exemplo, na Europa, né? A Europa, por incrível que pareça, ela teve um desenvolvimento bem tardio, perto ali da região da Mesopotâmia, né? A Europa, ela veio se desenvolver apenas a partir do século XIII, século XIV, né? A Europa, ela começou a se desenvolver. Então, assim, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro na Europa, ela é um pouquinho mais tarde. Tem um exemplo, né, de um minério que os nossos antepassados certamente se depararam com ele. Esse minério acinzentado aí, ó, o nome dele é cassiterita. E deste minério, os nossos antepassados aprenderam a isolar, provavelmente não nesta forma bonitinha, né, mas aprenderam a isolar aí o metal estanho.
Então, isso foram o que eles viam no passado, ó. Este minério, a partir desse minério, com aquecimento, e aquecimento com o quê? Com o carvão que eles tinham, né? Restos, cinzas. Aquecendo este minério com carvão, eles obtinham metal estanho. Utilizando a linguagem da química moderna, nós poderíamos expressar esta reação da seguinte forma. A cassiterita, sabe-se hoje que ela é um dióxido de estanho, né? Aqui o estanho ele está no estado de oxidação 4, né? A cassiterita é o SnO2 ali, ó, o dióxido de estanho. Mais o carbono é o próprio carvão, né? As cinzas. Carvão e cinza não é carbono puro, mas é rico em carbono, né? A reação em alta temperatura, né, em torno de 400 a 500 graus Celsius, deste minério cassiterita mais o carbono, obtém-se, né, consegue-se isolar o metal estanho, liberando também como produto, né, o dióxido de carbono. Bom, além do domínio do fogo, né, e toda a questão envolvida, né, com este domínio, com essa domesticação, nós podemos ver também em outras áreas, né, a ação da química, né, na antiguidade. Por exemplo, a questão das plantas, né, e compostos inorgânicos usados na medicina, desde a antiguidade, o ser humano ele tem utilizado os produtos químicos, né, sejam as plantas, né, que são produtos orgânicos, ou compostos inorgânicos, né. Os chineses, por exemplo, eles tinham uma farmacopeia, né, ou seja, uma reunião de fármacos, plantas medicinais muito rica, né, tendo milhares e milhares de exemplares. Com relação aos inorgânicos, né, assim, alguns compostos que eram utilizados na antiguidade, hoje em dia, certamente, nós não utilizaríamos. Né? Bom deixar bem claro isso. Né? Por exemplo, o mercúrio, né? O mercúrio ele já foi uma panaceia, né? Ou seja, ele já foi utilizado para tudo quanto é doença. O mercúrio, ele causava, por exemplo, vômitos muito fortes, aí o pessoal mais antigo aí, milhares de anos atrás, né, e até centenas de anos atrás, ali na Idade Média, né, eles acreditavam que pelo fato do mercúrio causar vômitos fortes, né, estava, portanto, limpando o organismo da pessoa, né. Na verdade, utilizando a linguagem da ciência moderna, né, da medicina moderna, o que acontecia era que o corpo, na verdade, ele identificava que o mercúrio era algo da pesada, né, e o corpo estava tentando era se livrar disso, né, é o sistema imunológico, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, os compostos químicos, eles são utilizados aí na medicina desde a antiguidade. Os orgânicos, eles sempre tiveram um pouco mais de fama, né? Mas no século XX, aí, os inorgânicos, eles passaram a ser utilizados de uma forma mais sistemática. Outro processo químico, né, que é conhecido desde a antiguidade, é a obtenção de bebidas, né, a partir da fermentação. Se eu não me engano, né, há relatos históricos, por exemplo, de bebidas, né, alcoólicas, que datam de 6.000 anos atrás. Então é bastante tempo. Na fermentação, né, nós temos aí uma transformação química. De que tipo? Os açúcares, né, eles serão convertidos ao álcool, né, a partir aí de um processo que envolve micro-organismos, né, que pode, né, envolver micro-organismos. O que falar também, eu falei aqui das bebidas alcoólicas, mas eu me lembrei agora, né, que tem a fermentação láctica também, né, que provavelmente deve ser muito antiga. Por exemplo, a obtenção do queijo, iogurtes, né, envolve a fermentação láctica. O kefir também, né? Sim, também. Pode falar, alguém me chamou aí? Se eu não me engano, a cerveja ela foi descoberta por acaso, né? Quando eles deixaram cair ceivada na água, né? E de um dia para o outro ela fermentou e eles beberam, ficaram meio grogue e gostaram. Acho que foi assim, se eu não me engano. Provavelmente deve ter sido, né? É teoria, né? Que ninguém tava lá para saber. Mas muitos foram por acaso. Eles falaram assim, essa é boa, hein?
Já era Heineken. A Heineken foi só no final do século XIX, né? Mas, assim, realmente, né? Deve ter sido mesmo. Por exemplo, a própria obtenção dos metais, o pessoal fala, né? As teorias aí, que foi por acaso. Por exemplo, talvez eles tenham feito ali uma fogueira em cima de uma rocha que era rica em cassiterita, por exemplo, que é o mineral do estanho. E, de repente, eles viram ali um metal meio derretido, porque o estanho, o ponto de fusão dele é baixo, né? Então, se aquecer ele a 400 graus Celsius, até menos, ele derrete, né? Outros metais, por exemplo, é necessário temperaturas bem mais elevadas. Então, provavelmente deve ter sido por acaso, né? Tinha ali aquecimento, tinha cinza, e por acaso eles fizeram a fogueira em cima do minério ali. Aí obtiveram. Aí eles começaram a analisar, né? Olha, deve ser esse minério cinza aqui, então vamos pegar mais dele, vamos aí elaborar melhor a técnica, enfim. Com a cerveja não deve ter sido diferente, não. Eu acho que deve ter sido por acaso. Então o efeito, né? O efeito da cerveja já é conhecido, né? Das bebidas alcoólicas há muito tempo já. Por exemplo, o próprio o Tanar, né? Que na verdade a gente conhece aqui no Ocidente como o Velho Testamento Bíblico, né? Que para os judeus na verdade é o Tanar, né? Tanar são livros históricos, né? E eles relatam ali, né, as bebidas alcoólicas. Inclusive lá está escrito, né? Não se embriagueis, né, com vinho, né? Ou seja, encher a cara já é conhecido desde a antiguidade, né? Então, assim, as bebidas alcoólicas são bem antigas. Bem antigas. Bom, a gente falou de saúde, né? Cachaça. Não teria como não falar da estética também, né? É algo bem presente ainda nos nossos dias, né? Os produtos químicos, eles são usados aí desde a antiguidade, né? Como cosméticos. Por exemplo, né? O coal, né? O coal era uma substância que tem antimônio. O coal, segundo alguns registros históricos, ele era utilizado, né, na maquiagem da rainha Cleópatra, né? Que foi uma rainha egípcia, né, bem famosa. Né? Interessante que o coal ele tinha antimônio, né? Antimônio é um elemento químico um pouco prejudicial para a saúde, né? Hoje em dia não seria muito viável, né? Há outras alternativas, né, de cosméticos. Bom, nós falamos, portanto, aí que o ser humano ele aprendeu, né, a partir do domínio do fogo, da domesticação do fogo, né, ele aprendeu a obter vários utensílios, inclusive metais, né, e os metais eles foram muito importantes, né, eles causaram uma verdadeira revolução, porque a partir deles puderam ser forjadas as primeiras não as primeiras, né, mas armas, né, mais aperfeiçoadas aí de guerra, né? Imagina as consequências disso, né? Por exemplo, tem relatos históricos, né, que os assírios eles dominavam muito bem essa arte, tanto que os assírios eles eram conhecidos, né, pelo furor na guerra. Todo mundo tinha medo, né, dos assírios, porque eles desenvolveram várias técnicas, né, de obtenção de armamentos novos. E também eles tinham o chamado terror psicológico, né? Eles inventaram a guerra psicológica. Mas, enfim. Então, assim, a questão dos metais foi muito importante, né? Na história da humanidade. Essa possibilidade, né, de obtê-los. Primeiramente, foram obtidos os mais fáceis, né? Por exemplo, estanho, chumbo, cobre, eram mais fáceis de serem obtidos. Então, eles foram obtidos primeiramente. Posteriormente veio o ferro, que não é tão difícil, mas não é tão fácil, né? Exigiu-se o desenvolvimento de formas, né, melhores para ser obtido. E, por exemplo, no século XX, né, que nós viemos a aprender aí obter o titânio. Não sei se vocês sabiam disso. Porque o titânio ele é um metal muito difícil de ser retirado do seu minério, né, que é o rutilo. Certamente, né, na antiguidade alguém se deparou com esse minério, o rutilo, porque ele é um minério bem comum. Só que não havia, naquela época, a tecnologia necessária para retirar o titânio, né? Esse metal que tem um uso, né?
muito grande aí na indústria, né, por ser resistente e leve, né? Mas, enfim, voltando aqui, ó, então, o ser humano aprendeu a retirar os metais dos minérios. Esse processo nós chamamos de metalurgia, ok? E é bem interessante que os primeiros artesãos, né, aqui eu esqueci de colocar no plural, desculpa um erro aí, os primeiros artesãos metalúrgicos tinham uma cosmovisão totalmente diferente da nossa, né? O que é uma cosmovisão? É uma visão de mundo, tá? Totalmente diferente. Para eles, a Terra seria um grande ser vivo, e em seu interior já estavam os metais, né, e minerais, além de dar vida às plantas, né. É interessante observarmos isso, né. Aliás, esse é um desafio também do historiador, né. Quando ele pega, por exemplo, um documento antigo, né, não tem nenhum nexo aquilo, quando você interpreta ele. Mas por que não tem? É porque nós somos pessoas do século XXI, né, e a gente enxerga a realidade a partir de caixinhas mentais, né, do homem do século XXI. Então, assim, é um trabalho bem grande, né, a gente tentar compreender como os nossos antepassados pensavam, né. E quanto mais distante, né, entre os desafios aí do historiador, né, quanto mais distante, um pouco mais difícil fica. Mas, assim, os nossos antepassados, né, segundo alguns estudos sugerem, eles tinham uma visão bem diferente, né, eles tinham uma visão aí uma cosmovisão bem diferente da nossa, onde eles viam a Terra como um grande ser vivo, né? Inclusive, os mineiros, né? Muitas vezes, quando eles chegavam em uma mina, eles achavam, por exemplo, alguma prata, por exemplo, algo do tipo, e eles queriam achar ouro, né? O ouro, desde a antiguidade, já se sabe aí a importância dele, né? Aliás, eu quero só fazer aqui uma quero fazer uma reflexão aqui, é o seguinte, né? Metais como o ouro, né? A prata também pode ser encontrada, né, dessa forma, e a platina, são metais que podem ser encontrados na forma de elementos nativos, tá? Ou seja, eles não precisam ser extraídos dos minérios. O ouro que nós utilizamos, em sua grande maioria, ele é extraído na forma de elemento nativo mesmo, substância simples, né? O metal ouro, ele é encontrado na natureza. Até porque o ouro ele é muito nobre, né? A platina também é nobre, a prata ela é nobre, não tanto quanto o ouro e a platina, mas é nobre também. Por eles serem nobres, geralmente eles não passam por processos químicos na natureza. O cobre dificilmente ele é encontrado como um elemento nativo, apesar de ser possível. Só que o cobre ele pode, né, sofrer oxidação, né? E o ambiente natural ele é o ambiente oxidante, né? Então assim é difícil encontrar cobre na forma de elemento nativo. O ferro é impossível, tá? O ferro é impossível. Se você colocar o metal ferro na presença de água aí, ó, umidade, pega a esponjinha de aço, por exemplo, né? Do dia para a noite já está enferrujando, ou seja, ele está sendo oxidado. Então, assim, o ferro é impossível ser encontrado na forma de elemento nativo. Só fazendo essa intervenção aqui, porque existem metais, né, que podem ser encontrados na forma metálica mesmo, como é o caso do ouro, a platina, enfim. E na antiguidade, muitos mineiros, ao encontrarem os minérios, né, de estanho, ou o próprio metal prata, por exemplo, eles ficavam bem chateados, e eles muitas vezes fechavam as minas. Isso ainda na Idade Média, porque eles acreditavam que tinham chegado cedo demais. Ou seja, se eles voltarem no outro ano, provavelmente eles vão encontrar ouro. Então você pode pensar, mas como assim, né? Eles não vão encontrar ouro, né? Vão encontrar ainda os minerais ali e a prata, né? Por que eles pensavam dessa forma? Porque eles acreditavam que a Terra iria transformar, né, estes metais menos nobres em, em ouro, que era o metal nobre, né? Então eles tinham uma visão bem diferente. A Terra era vista, portanto, como um grande, né, ser vivo, né? E em seu interior ela iria transformar os metais menos nobres em metais mais nobres, como o caso do ouro.
Professor, Pode falar. eu tenho uma pergunta, mas não é muito a ver com o contexto aqui. Não, mas pode... Hoje a gente estava lá no meu serviço e começou uma discussão por causa de um ímã, né? Por causa que o ímã gruda no ferro, mas não gruda no aço inox. Aí eu e a menina começou a discutir. Não, mas ele gruda no ferro. Ela falou, mas isso aqui é aço. Eu não sei a diferença do aço e do ferro. E o aço inox, que é outro, não sei se é outro minério. Ah, sim. No caso, tem diferença, né? E tem semelhança. A semelhança é que no aço nós encontramos o ferro, como foi o que você falou, né? A diferença é que o aço ele não é o ferro puro, né? O aço ele é uma liga metálica. Ele é uma liga onde nós temos o ferro e carbono, tá? Carbono em uma porcentagem bem baixa. Não me lembro bem de cabeça, não, mas dá em torno de 1%. Não passa disso, talvez 2, 3, mas é bem baixa a porcentagem de carbono no ferro. Quando coloca-se carbono no ferro, nós temos o aço. O aço inoxidável, aí no caso, né, é o aço que tem também o metal cromo, né? Então ele tem essa característica de deixar o aço mais brilhante e também protegê-lo de uma forma mais adequada da corrosão. Ok? E assim, no caso, a liga ela tem propriedades magnéticas diferentes das que são encontradas no metal, né? Por isso que tem essa diferença aí no magnetismo, né? Como você falou da questão do ímã. Ok? Eu entendi, professor. Então, no caso, tem o ferro, o aço, que tem o ferro mais carbono, e o aço inoxidável, que tem o elemento que o senhor disse. Então, são 3 elementos. Três ferros diferentes, por exemplo. Exatamente. Né? Se você for pesquisar, você verá que tem alguns tipos de aço que tem ainda outros metais, né? Que são adicionados para melhorar algumas características, né? Da liga. Mas o mais comum é o cromo mesmo, que é o chamado aço inoxidável, né? Que dá aquele efeito brilhante, né? Tudo aquilo ali é por causa do cromo. Sim, senhor, entendi. Obrigado. De nada. Pessoal, então assim, por que é importante nós entendermos um pouco esse contexto inicial aí, ó? Os primeiros artesãos metalúrgicos, né? Trabalhavam ali com os minérios, obtinham a partir deles os metais, né? E eles tinham uma cosmovisão, como nós vimos, um pouco diferente, né? Por que é interessante nós aprendermos isso? É porque neste contexto que nós, segundo os historiadores, né, que surgirá a predecessora da química, né? Que é a alquimia. A alquimia ela vai surgir justamente nesta cosmovisão de mundo, né? Por isso que os alquimistas, eles acreditavam, por exemplo, na transmutação. Porque a alquimia ela surge justamente neste contexto. O que seria a transmutação, né? É a transformação de metais menos nobres em ouro. Inclusive, nesse contexto, a gente vai estudar a chamada pedra filosofal, né? Quem já assistiu ali o Harry Potter, certamente já deve ter ouvido falar, né, da chamada pedra filosofal. Porque os alquimistas, eles acreditavam assim, olha, tudo bem, a Terra ela transforma os metais menos nobres em ouro. Só que demora demais, né? No ano passado aqui tinha prata, nós voltemos este ano e ainda continua sendo prata. Então a gente tem que descobrir uma forma de catalisar esse processo, dar uma mãozinha para a Terra, né? Para a Mãe Terra. Aliás, a palavra Mãe Terra vem dessa visão animista, né, da Terra, né? Enfim. Então a gente tem que dar uma mão para a Terra. Então é nesse contexto que surge a ideia da pedra filosofal. A pedra filosofal seria mais ou menos um catalisador do processo. Então, professor, só quer dizer que aí que surgiu a transformação de vários ouros? Você poderia repetir a pergunta? Eu não entendi ela. Na verdade, eu não ouvi, né? Aí, o senhor está me ouvindo bem agora? Estou ouvindo. Então, aí que quer dizer que surgiu variações de ouros, tipo assim, o ouro mais puro misturado com liga de aço,
aço cirúrgico, parte metálica, essas coisas? Das transformações aqui? Na verdade, essa questão do ouro que você está falando é uma questão mais atual mesmo, né? Seria mais ou menos essa questão do ouro, por exemplo, 18 quilates, não seria isso que você está querendo dizer? Isso, mas fala na questão da transformação dele, contida com aço cirúrgico, as coisas, para resistência, feito aquelas partes de componentes eletrônicos que vai o ouro com o aço, essas coisas. O senhor está entendendo o que eu quero dizer? Ah, entendi. Transformação química. Ah, entendi. É que assim, ó, na verdade, isso que você falou, o ouro, na verdade, ele não é transformado em outro metal, entendeu? Ele continua sendo ouro. No caso, ele está sendo colocado, né, em uma liga, por exemplo, né? Mas ele não deixa de ser o ouro. Por exemplo, quando você recobre um aço com ouro, por exemplo, o ouro ele não deixou de ser ouro. Ou você, por exemplo, quando coloca o cobre no ouro, inclusive o ouro 18 quilates, ele tem 25% de cobre, né? Então você está formando ali, na verdade, uma liga. O ouro, na verdade, ele não deixa de ser ouro, né? Ele só está sendo utilizado de formas diferentes. No caso dos alquimistas, a ideia aqui é um pouco diferente, viu? Porque os alquimistas eles acreditavam que a prata viraria ouro, literalmente. Ou seja, os átomos da prata, quando eu falo átomo, que já é uma linguagem moderna, né? Mas os átomos da prata se transformariam em átomos de ouro, né? Literalmente. Alguns exemplos que a alquimia, a transformação, eles conseguiriam avançar o processo da natureza e transformar aquele metal em ouro, né? Era isso o processo. Exatamente, né? Processos da natureza que eles acreditavam que existiam, né? Que, na verdade, hoje em dia a gente sabe que não existem, né? Mas eles acreditavam que existiam esses processos, né? Então, a diferença mesmo está aí, viu? Os alquimistas, eles acreditavam literalmente, né, na transformação de um metal em outro, né? Estes exemplos que você deu aí são exemplos de transformação. Uma coisa está sendo transformada em outra, ali no sentido assim, um exemplo de mudança, né? Mas, na verdade, o ouro não deixa de ser ouro em nenhum desses casos, né? Então, daí Então, tá... a matéria-prima sempre vai ser ouro. Exatamente. Mesmo que seja componente eletrônico, alguns materiais que existem já na ciência moderna, com as soluções de coisas. Por exemplo, como o senhor está falando da condução do carbono, que é um metal muito utilizado em várias coisas. O ouro, exatamente, ele não vai deixar de ser ouro. Se você pegar, por exemplo, o ouro destes diferentes materiais que você falou, se você fosse analisar ele a partir de análises físicas, né, você chegaria na conclusão que tudo é ouro. Ou seja, estes átomos, eles contêm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons lá no núcleo, são todos... Vai ter aquela transformação, a matéria vai continuar sendo a mesma, a formação dela. O ouro não vai deixar, exatamente, o ouro não vai deixar, né, de ser ouro, entendeu? Nestes casos que você falou aí, tá bom? Ok, obrigado. De nada, ok. Então, pessoal, entendermos este contexto inicial é bem interessante, né, a gente discutir isso, porque, como eu disse, é neste contexto aí que vai surgir, né, a alquimia, que nós estudaremos aí posteriormente, né. Depois da alquimia, nós veremos surgir a química moderna. Portanto, a alquimia ela é a predecessora, né, da química. E a alquimia ela tem bastante histórias, né, interessantes, porque a alquimia, como eu disse para vocês, o homem ele sempre transformou a matéria, né? Então, qual é a diferença? A diferença são as explicações. As explicações que eram dadas na antiguidade, elas não prosseguiram a partir do surgimento da química moderna. Então, as explicações, elas mudaram, né? É interessante, nesse sentido, a gente falar da alquimia, porque as explicações da alquimia eram muito interessantes, viu? Né? A alquimia e magia, né, por exemplo, sempre andavam de mãos dadas, né? Por exemplo, uma reação química que libera gás, né? Estou utilizando aqui uma linguagem moderna. O alquimista, ele envolveria isso daí com um misticismo muito grande, né?
O gás ali, por exemplo, ele poderia muito bem falar que é o espírito saindo do sistema, né? O espírito deixando o sistema, algo do tipo, né? Então, assim, os alquimistas, eles alcançaram várias descobertas, inclusive eles inventaram os processos de destilação, eles descobriram novos utensílios de laboratório, novas substâncias, né? Só que a explicação atrelada, né, a essas descobertas sempre é uma explicação que estava relacionada com o místico, né? E nós veremos que quando surge a química moderna, este tipo de explicação já não existe mais, ok? Mas seria isso, pessoal, por hoje, né? A ideia da aula de hoje mesmo era nós discutirmos, né, o conhecimento químico ali na antiguidade, né, como nós vimos, o fogo ele tem um papel fundamental, né, o domínio do fogo, energia térmica, né, porque a partir disso o ser humano ele conseguiu cozer alimentos, obter utensílios de vidro, o ser humano aprendeu a extrair os metais, né, dos minérios. Primeiramente foram os metais mais fáceis, depois veio o ferro, né? Nós vimos também que o conhecimento químico na antiguidade ele estava relacionado com a utilização, né, de produtos químicos na estética, ou de produtos químicos para o tratamento, né, de doenças. A questão das bebidas, né, alcoólicas, e também a obtenção dos queijos, derivados lácteos, né. Desde a antiguidade é conhecido esses processos fermentativos, né, que também são transformações químicas. Há muita coisa a ser dita, né, a gente acaba fazendo um filtro, né, até para não se estender muito. Mas por hoje seria isso, tá bom? O objetivo da aula de hoje era discutirmos conhecimento químico na antiguidade. Posteriormente a gente vai adentrar agora nos campos aí da alquimia, né, que também tem a ver com a antiguidade, mas é uma antiguidade um pouco mais próxima disso que nós discutimos hoje, né? A alquimia ela vai surgir ali em torno do século I, né? Há muitas controvérsias de onde ela surgiu realmente, quem foi o primeiro, enfim, que são discussões históricas, né? Professor, pode falar. a aula está gravada, né? Porque eu perdi praticamente a aula inteira. Tranquilo, Silvia. A aula está gravada. Eu vou disponibilizar ela lá na plataforma também, tá? Pode ficar tranquila. Então tá bom. Tá bom, obrigada. De nada.